Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e precisamos, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos compreender com clareza, ó Deus, o Teu ensino. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Dá, ó Deus, ao Teu povo o alimento necessário para esta semana. Coloco, ó Deus, diante do Senhor a minha vida. Peço que o Senhor me dê a graça de expor fielmente a Tua palavra, para que todos que aqui estão possam sair daqui, ó Deus, convictos que foi o Senhor que falou com eles. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que as lutas, as dificuldades, os problemas, muitas vezes, faz com que nós pensemos em desistir. Faz com que nós pensemos, muitas vezes, em retroceder. As lutas, os problemas, a falta de recursos, os conflitos muitas vezes que nós passamos, faz com que muitas vezes nós desanimemos da nossa fé. Talvez nessa noite possamos ter alguém aqui que se encontra nessa mesma situação. Talvez você está cansado, talvez você está fadigado, talvez durante essa semana ou até mesmo hoje você pensou já em desistir da caminhada da fé, em abandonar o Senhor, em deixar a estrada da vida cristã. No texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele fala em primeiro lugar do carinho, do amor que ele tinha pela igreja de Filipos. Ele chama aquela comunidade da sua coroa, ele chama aqueles irmãos de amados, e é um amor sincero, é um amor profundo da parte de Paulo pelos irmãos daquela comunidade. E a exortação que Paulo faz àquela igreja tão amada, aquela igreja tão querida, é que eles permanecessem firmes na fé. A nossa mensagem dessa noite, ela vai ser dividida em 3 partes. Nós queremos definir brevemente o que é a firmeza cristã. Em segundo lugar, nós vamos destacar aqui algumas circunstâncias em que a nossa fé deve permanecer firme no Senhor. E pretendo terminar a mensagem com a graça de Deus, porque nós não podemos retroceder, porque nós não podemos desistir, porque nós devemos permanecer firmes e inabaláveis na fé até o fim. Que Deus nos abençoe na nossa exposição. Então, primeiro, o que é a firmeza cristã? Observem que no final do versículo, Paulo diz, firmes no Senhor. É muito importante que nós entendamos que a nossa fé, ela precisa estar centrada no Senhor. Parece ser uma declaração tão óbvia isso, pastor, é tão evidente, mas na prática muitas vezes não é. Me permita pelo menos citar 2 situações que podem nos levar a enxergar que a nossa fé não está firme no Senhor, mas está firme em algo que não deve ser digno da nossa confiança. Primeiro, a nossa fé, ela não pode estar firmada na nossa tradição religiosa. Muitas pessoas talvez permaneçam na igreja porque já faz parte de uma tradição religiosa. Lembremos que pelo fato de sermos presbiterianos, alguns de 3ª ou de 4ª geração, isso não nos é garantia de salvação e nem tampouco de vida eterna. Podemos frequentar a igreja a vida inteira, podemos passar por todos os departamentos dessa, sem contudo sermos salvos, porque a nossa fé não nos é garantida por uma filiação eclesiástica, mas a nossa fé nos é assegurada pela confiança em Cristo Jesus. A Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. De forma nenhuma eu quero desmerecer a nossa igreja, na qual eu sou pastor, mas eu quero alertar aos meus amados irmãos, e eu vou usar a expressão de Paulo aqui, coroa minha também, no sentido de que o fato de nós estarmos aqui não é garantia da nossa salvação se a nossa fé não está centrada em Cristo Jesus. Segunda questão que eu também chamo a sua atenção, nós não podemos permanecer no caminho, na trilha cristã, na estrada da fé, motivados por algum tipo de recompensa, motivados por algum tipo de bênção ou favor divino no futuro. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas estão na igreja porque almejam receber algo do Senhor. Bom, eu preciso estar na igreja, eu preciso ir domingo na igreja, porque se eu não for domingo na igreja, a minha vida não vai melhorar.
eu não vou conseguir um emprego, meu casamento não vai ser restaurado, meus filhos não vão voltar para casa. Não é errado a gente ter esse tipo de esperança e de expectativa. Eu quero deixar isso bem claro, não é errado. Mas não pode ser a base e a razão e a motivação da nossa fé. Nós não servimos ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer, mas nós servimos ao Senhor por aquilo que Ele já fez por nós. Por que algumas pessoas desistem do caminho? Porque algumas pessoas abandonam a fé? Porque elas não veem realizadas as suas expectativas. Algumas pessoas, muitas vezes já compartilharam situações como essa, dizer, olha, eu esperava tanto do Senhor, eu esperava um emprego, eu esperava um casamento, esperava isso, e isso não aconteceu, então eu desisti de esperar, eu desisti do caminho, eu não quero mais saber da vida cristã. Estava com a expectativa errada, a motivação errada. Nossa fé, ela precisa estar firmada no Senhor, por aquilo que Ele fez por nós. Nós servimos ao Senhor, porque Ele derramou o seu sangue na cruz, para nos redimir, para nos perdoar dos nossos pecados e para nos conceder a vida eterna. Portanto, nosso olhar precisa estar no Senhor. A despeito das dificuldades, dos problemas, dos ventos fortes, permaneçamos firmes no Senhor, não em nossa tradição religiosa e nem tampouco motivados em recebermos uma bênção futura aqui. Em que circunstâncias a nossa fé precisa estar firmada no Senhor? Eu quero pelo menos destacar, à luz da carta de Paulo aos Filipenses, duas situações em que a nossa fé precisa estar firmada. A primeira delas é a nossa fé precisa estar firmada diante dos ataques que nós sofremos. A nossa fé precisa estar firmada diante dos ataques que nós sofremos. Paulo elenca aqui nessa carta pelo menos um ataque que aquela comunidade estava sofrendo de um grupo que nós denominamos de legalistas. Vejam, por gentileza, o capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. A palavra do Senhor assim nos diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Amados irmãos, na igreja de Filipos, havia um grupo que insistia em que era necessário ser salvo por meio das obras. Esses legalistas afirmavam que para que alguém fosse salvo era necessário que ele praticasse a circuncisão, observasse o sábado e também viesse a se abster da comida de alguns alimentos, melhor dizendo. Esses judaizantes legalistas afirmavam que somente crer em Cristo não era suficiente. Era necessário o esforço humano, era necessária a dedicação e o empenho do homem. Alguns, por causa disso, estavam esmorecidos. Alguns, por causa disso, estavam enfraquecidos e pensavam seriamente em deixar o caminho da verdade. Paulo exorta esses irmãos, mesmo diante dos ataques que eles estavam sofrendo acerca da sua fé, a permanecerem firmes e inabaláveis em Cristo Jesus. Olhando aqui a Márcia, eu me lembro recentemente o ataque que a Márcia e a família sofreram da sua fé. E eu compartilhei já com alguns irmãos que uma noite eu levantei e orei e falei: Senhor, tem misericórdia desta família. Porque além da situação que eles estão passando, do drama que estão vivendo com o Gilmar, estão vendo a sua fé sob ataque. E eu falei: Senhor, dá-nos a graça de ver o Gilmar restaurado para que o seu nome seja glorificado. O Senhor ouviu as nossas orações, pois nós estamos alegres. Mas a despeito do Senhor ter atendido ou não a nossa oração, o que nós precisamos aprender, mesmo diante, Márcia, quando a nossa fé é atacada, devemos permanecer firmados em Cristo Jesus. Eu falo isso porque talvez tenham pessoas que estejam hoje passando o que a Márcia passou alguns dias atrás, tendo a sua fé atacada, tendo as suas convicções colocadas em xeque. Meus amados irmãos, mesmo diante desse tipo de questionamento, não desista.
permaneça firme na fé em o nome do Senhor Jesus. E segundo momento também que nós precisamos permanecer firmes na fé, é diante de problemas de relacionamento. Vejam por gentileza, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor assim nos diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. Ou seja, Paulo exorta essas duas irmãs, que eram preciosas para aquela comunidade, que elas vivessem de forma harmoniosa. Elas estavam promovendo um conflito dentro da igreja. E nós sabemos que igreja perfeita só no novo céu e na nova terra. Essa é uma frase que eu já disse várias vezes a vocês. Nós vamos ter muitas vezes problemas de relacionamento. Enfim, enquanto nós estivermos juntos aqui, haverá divergências de opiniões, haverá divergências de gosto, haverá divergências de posicionamentos. Mas mesmo diante de tantos conflitos que possam surgir de relacionamentos na igreja, nós não podemos desistir. Lembremos, meus amados irmãos, que igreja é um projeto de Deus. Igreja não é projeto de homem, não é uma ideia, um conceito humano, mas é um conceito divino. Assim como a família é uma instituição divina, a igreja também é uma instituição divina. Algumas pessoas abandonaram o caminho, alegando que durante a sua jornada, o seu tempo na igreja, enfrentaram muitos problemas de relacionamento. Passaram por dificuldades. E talvez você conheça pessoas que já disseram a você: olha, eu desisti de igreja. Porque eu fui para a igreja, eu fui perseguido, eu fui acusado, fui caluniado, então eu desisti, eu não vou mais para a igreja. Conhecem histórias de pessoas assim? Paulo, ele exorta aquela comunidade, mesmo diante de problemas de relacionamento, a permanecerem firmes no Senhor. Os problemas de relacionamento devem ser solucionados. Por isso existe a liderança da igreja, por isso existe o pastor da igreja, os presbíteros, os diáconos. Os oficiais da igreja devem zelar da igreja, cuidando da igreja, para que os conflitos possam ser pacificados, assim, a fim de que a igreja possa viver em paz. Mas os conflitos são inevitáveis. E não são justificativas plausíveis para que nós abandonemos o caminho da fé. Ninguém vai conseguir a absolvição diante do Senhor em dizer: olha, Senhor, eu desisti da igreja porque tinha problema. Porque o próprio Deus que nos chamou para fazer parte da igreja, Ele mesmo afirmou que nós vamos ter problemas, enfrentaremos dificuldades, mas aqui é o nosso lugar. Pense na sua casa, pense no seu lar. Eu tenho plena convicção também que dificuldades e problemas você enfrenta na sua família, mas você não pode desistir da sua casa, você não pode abandonar o seu lar. Da mesma forma também com a igreja, meus amados irmãos, dificuldades existirão, mas aqui é o nosso lugar. Permaneçamos firmes na fé no nome de Jesus. E por que então, terceiro e último ponto da nossa mensagem, nós devemos permanecer firmes em nossa fé? E nós podemos aqui destacar duas boas razões para que eu e você possamos permanecer firmes na nossa fé. Capítulo 4, versículo 9, por favor. Capítulo 4, versículo 9. A palavra do Senhor assim nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu e você, nós devemos permanecer firmes na fé por causa da nossa vocação. Se você puder, anote isso. Eu e você precisamos permanecer firmes em nossa fé por causa da nossa vocação. O que eu quero dizer com isso? Deus nos chamou para fazer de nós um povo santo. E quando eu digo um povo santo, não estou dizendo um povo sem pecado, mas um povo separado. Deus, Ele quer que nós vivamos em família. Deus quer que nós vivamos juntos. Aonde está o povo de Deus reunido? A palavra do Senhor nos ensina no Salmo de número 133, que ali o Senhor derrama a sua bênção e existe vida para sempre. Nós precisamos, meus amados irmãos, combater essa tendência dos desigrejados.
E eu vou falar aqui em alto e bom som que é impossível dizer que temos comunhão com Deus fora da igreja. É comum a gente também ouvir pessoas, e eu aproveito nessa noite aqui para desmistificar algumas ideias, combater algumas mentiras, que dizem o seguinte: eu estou muito bem com Deus, eu estou em comunhão com Deus e eu não preciso de igreja. Já ouviu pessoas que falam assim? Cada vez mais tem crescido no Brasil o número de pessoas desigrejadas, e essa talvez seja a mentira mais atual de Satanás. Dizer que nós não precisamos de igreja, que nós não precisamos de uma comunidade para vivermos. Nós precisamos de igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E eu não posso dizer que eu tenho comunhão só com a cabeça, sem ter a comunhão com o corpo. Domingo, se o Senhor Deus assim permitir, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos afirmando que nós estamos em paz, em comunhão uns com os outros, e que nós também estamos ligados ao corpo de Cristo. Portanto, entendamos, meus amados irmãos, que faz parte da nossa vocação, do nosso chamado. É o que Paulo diz àquela comunidade: o que aprendestes e recebestes, ou seja, coloque em prática. E o que você aprendeu e recebeu do Senhor, dos ensinos da palavra do nosso Deus? Que o teu lugar é aqui, que a tua família é esta. Somos imperfeitos? Todos nós somos, mas o lugar para nós vivenciarmos o amor de Deus é aqui. Portanto, em nome do Senhor Jesus, não desista, não retroceda, faz parte da sua vocação hoje, fazer parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda e última razão, para que nós então permaneçamos firmes na fé, é por causa da nossa herança, por causa da nossa recompensa no futuro. Capítulo 3, versículos 20 e 21. Capítulo 3, versículos 20 e 21. A palavra do Senhor assim nos diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação por causa do pecado, por causa da deterioração, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Vejam o início do versículo: porque a nossa pátria está nos céus. Quem adentrará o portão celestial? Aquele que permanecer até o fim, aquele que guardar a fé até o fim. Talvez alguém fale: mas pastor, a nossa igreja não crê na doutrina da perseverança dos santos, não é o Senhor quem nos guarda? Sim, é o Senhor quem nos guarda, mas o atestado de que Deus está nos guardando justamente é evidenciado na nossa caminhada, na nossa jornada cristã junto à igreja. Eu sei que Deus me guarda pelo testemunho de viver junto com os meus irmãos. Eu sei que estou debaixo da perseverança dos santos, porque eu estou vivendo junto aos meus irmãos. Eu já disse isso anteriormente, mas eu destaco novamente esse aspecto tão importante da nossa fé. O importante não é somente começar bem a jornada. Mais importante do que começar bem a jornada cristã é você terminar firme na fé. Não desista. Lutas virão, problemas surgirão, mas nós só nos encontraremos com o nosso Salvador. Nós só viveremos a eternidade junto com Cristo Jesus, vivendo eternamente o gozo da nossa salvação, se guardarmos a nossa fé, se perseverarmos até o fim. Não desista, permaneça firme no caminho do Senhor. Ore ao Senhor nosso Deus, para que Ele renove a sua fé. Ore ao Senhor para que Ele renove a sua esperança, para que você não venha a cair e desistir. Eu termino, meus amados irmãos, aqui
com 2 aplicações. A primeira delas, ore ao Senhor pedindo que Ele te fortaleça pela mensagem do Evangelho. Vou repetir isso. Ore ao Senhor para que Ele te fortaleça mediante a mensagem do Evangelho. Há momentos em que nós oramos de forma equivocada, dizendo o seguinte: Senhor, fortalece a minha fé, dando a bênção que tanto eu quero. Senhor, fortalece a minha fé, abrindo uma porta de emprego. Senhor, fortalece a minha fé, renovando o meu casamento. Você talvez já tenha orado assim. Não é errado você orar e pedir isso ao Senhor, mas eu quero reafirmar essa verdade: não pode ser isso o arrimo da sua fé, não pode ser esse o alicerce da sua fé. A sua fé precisa estar centrada em Cristo Jesus. Por que eu faço esse solene alerta à igreja? Porque se Deus não atender a nossa oração, nosso pedido, corremos o risco, por causa disso, de desanimar. Deus já nos deu todos os motivos suficientes para que nós caminhemos firme na fé: a salvação e a vida eterna. Essas coisas podem vir, como eu disse, a restauração do casamento, a saúde e tantas outras coisas desta vida, mas não podem ser a segurança da nossa fé. A segurança da nossa fé precisa ser Cristo Jesus também. Olhe para o Senhor. Lembre-se do amor que Ele tem por você. Não tire os olhos de Cristo Jesus. Contemple a cada passo a cruz do Calvário. Lembre-se que você estava condenado, lembre-se que você estava perdido, mas prove a Deus manifestar o seu amor por você, enviando Cristo Jesus a morrer por você, para que você tenha a vida eterna. Falo isso porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós desanimamos quando olhamos a imperfeição da igreja. O corpo de Cristo um dia será perfeito, no novo céu e na nova terra. Não olhemos a imperfeição da igreja, mas olhemos para a perfeição do Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que o Senhor conserve firme a nossa fé e que cada dia mais possamos desejar estar perto do Senhor. Que desejemos cada dia mais estarmos perto do Senhor.